No nosso Daily UI de hoje, nós vamos fazer uma introdução à parte de prototipagem. Para quem ainda não mexeu nisso, a gente vai mudar e começar a trabalhar. Ao invés da parte de design, ou seja, quando o design estiver finalizado, vamos começar a prototipar para fazer com que os nossos designs tenham a funcionalidade de interação entre os elementos, mudar de um ecrã para o outro ou fazer algum outro tipo de ação que seja necessária nesse projeto. Vamos então mudar, se você já não estiver lá, para a página Intro, onde nós temos uma breve explicação sobre todos os parâmetros que nós usamos na prototipagem. Normalmente, o separador que está selecionado é o separador de design. Mas para a prototipagem, a gente vai precisar passar para o separador prototype. Ele é quem vai fazer aparecer todas as possibilidades de prototipagem que a gente tem num projeto. Aqui a gente tem uma imagem do separador, um screenshot, que é basicamente o que aparece quando a gente seleciona, né, esse separador e não tem nada selecionado dentro do ecrã. Como é que funciona, então, uma prototipagem? Vou dar um zoom aqui, nesses dois ecrãs, nesses dois frames que eu tenho. Né? E uma prototipagem nada mais é do que a ligação entre, neste caso, dois ecrãs. Um ecrã inicial e um ecrã de destino. E ela se dá através da criação do que a gente chama de hotspots. O hotspot ele pode ser, como está aqui, o ecrã inteiro, ou seja, toda a minha frame ser um hotspot, ou um elemento dentro da minha tela, como um botão. E eu posso carregar direto nesse botão e ele me leva também para o meu destino, que é o segundo ecrã. A ligação entre o hotspot e o destino é o que nós chamamos de conexão. E o que a gente vai fazer basicamente é essa ligação entre a origem e o ecrã final, que é o destino. Simples assim. Então, quando essa conexão é criada, vocês vão ver que vai aparecer um pop-up com uma série de configurações, que também estão explicadas aqui do lado. E esses elementos, esses features, esses requisitos podem ser editados por vocês para chegar à melhor configuração que vocês desejam. Então, o primeiro deles é o que nós chamamos de trigger, que é o que vai definir qual é o tipo de interação que vai fazer com que você saia da tua origem e vá para o teu destino. Nesse caso aqui está selecionado clique. Então, se alguém carregar naquele elemento, seja uma frame inteira ou um botão ou qualquer outro elemento, ele vai acionar a interação. A ação vai ser de vários tipos, mas nesse caso é navegar para, ou seja, ir para uma outra frame. Nesse caso, a frame 15 é a que estava aqui selecionada. E eu tenho como fazer isso de diversas formas. Eu tenho como fazer de forma instantânea, né? Ou seja, a animação pode ser instantânea, ela pode ser um Smart Animate, ela pode ser Moving, tem vários tipos. O tipo de curva mais suave ou mais linear, então são os nossos is in, is in and out. E a duração, que é essa mudança entre origem e destino, essa transição vai levar. E aqui sempre aparece um pequeno preview. Configurando todos esses settings que tem aqui, você cria a animação, né, a interação do jeito que você desejar para a tua aplicação. Vamos então seguir em frente e selecionar a próxima página de transições. E aqui a gente tem algumas coisas pré-montadas já. Né? Tem uma screen 1 e screen 2. Esse vai ser a nossa origem e aqui vai ser o nosso destino. Né? E vamos imaginar que imagino que isso aqui é um botão, né? Estando aqui com o meu separador prototype selecionado. Quando eu faço hover sobre os elementos, a gente vê que ele dá a opção de criar uma nova ligação, um novo trigger, né? Um novo hotspot, quer dizer. Então, selecionando, vamos imaginar que isso aqui fosse um botão, e eu queria que, ao clicar nele, eu vou clicar e vou arrastar para a próxima. Ao clicar nele,
ele me leva então para o meu destino, que é a Screen 2. E aí aqui começa a aparecer todas as configurações que vocês podem trabalhar. O trigger tem vários. Tem on tap, on drag, que é arrastar. While hovering é enquanto eu estiver a passar o mouse por cima do elemento, a animação acontece. While pressing é enquanto eu estiver a apertar aquele elemento, a animação vai acontecer. Se eu soltar, ela deixa de acontecer. Key, pode ser, ou gamepad, é teclado ou comando de videogame. Né? E também tem quando o mouse entra ou quando o mouse sai de cima desse elemento, no touch down, ou seja, quando carrega para baixo, ou quando faz o touch up, né? Também pode ser. E o último é depois de um delay, ou seja, a animação acontece depois de um determinado tempo, de forma automática. Vamos deixar on tap. Navegar para, nesse caso, não vou entrar em muitos detalhes nos outros que tem aqui, mas eu posso usar o navegar para, Screen 2, que é essa, exatamente. E a animação pode ser instantânea e uma série de outras. Vamos deixar instantânea por enquanto. E vamos dar um play para ver o que aconteceu. Então ele está aqui carregando um protótipo. E se eu clicar em cima do botão onde eu coloquei o nosso trigger, ele passa para a segunda tela. Nesse momento eu não consigo sair dessa segunda tela porque eu não criei nenhum tipo de ligação da segunda tela para a primeira tela. Isso eu ainda preciso fazer. Então, se eu quiser voltar, eu vou precisar criar uma segunda interação. Vou dizer, por exemplo, que esse botão aqui fosse um botão de voltar. Então, eu vou selecionar ele e vou criar uma outra interação para voltar. Então, nesse momento agora, eu consigo ir para o primeiro ecrã, para o segundo ecrã e voltar para o primeiro. Em ciclo, o que ele está fazendo, na verdade, é mudar entre a visualização entre uma frame e a segunda frame, através desses hotspots que nós criamos. Vamos então explorar também outros tipos de triggers, só para ver o que acontece. De triggers não, desculpa, de animação. Nós colocamos instantâneo, vamos agora usar o dissolve. Vocês vão ver que o dissolve ele faz uma espécie de fade entre um e outro. Eu só coloquei o dissolve da primeira para a segunda, então ele faz uma espécie de fade entre um e outro. Vou pular o Smart Animate, porque nós temos uma parte só para entender o Smart Animate. E vamos testar agora o Move In. Agora ele passa por cima, ele entra na tela, sobrepõe a outra, se movendo para dentro, né? Podemos até aqui explorar outro, o Push. Agora, é parecido, mas não é a mesma coisa. Ele empurra, vou botar isso aqui bem lento, 2 segundos. A gente vai ver que ele empurra o outro para dentro. Para fora, desculpa. Enquanto um entra, o outro empurra. Uma outra, vamos o slide in. Ele passa por cima, né, enquanto o outro faz um fade e ao mesmo tempo vai se movendo para fora. É uma mistura quase entre o move in e o push. É interessante que, além da animação em si, você tem também a direção, nesse caso, que a animação vai acontecer. Eu podia, por exemplo, ter um push, ele vai puxar, fazer um push de baixo para cima. Então, ele empurra, né, vindo de baixo. Tudo isso é possível de ser feito mexendo nesses detalhes todos. Então, cada tipo de animação é fundamental que seja muito bem pensada, porque ela influencia diretamente na experiência do utilizador. Quanto mais detalhada, quanto mais bem pensada e quanto mais consistente vai ser a tua experiência do utilizador também. Se eu faço, com o ecrã faço um push da esquerda para a direita, eu posso voltar usando da direita para a esquerda. Então eu tenho que saber equalizar muito bem os tipos de configurações que eu estou usando aqui. Vamos então dedicar algum tempo ao Smart Animate. Tem aqui uma outra página só de Smart Animate. Nesse caso,
tem apenas alguns ecrãs iniciais, alguns frames iniciais, e a gente vai ver como é que o Smart Animate funciona. Só para vocês entenderem, o Smart Animate ele é uma ferramenta do Figma que tenta animar, fazer a animação de forma inteligente, de acordo com as mudanças que você faz entre um estado e outro do mesmo elemento. Ou seja, se ele muda de posição na tela, se ele muda de tamanho, se ele muda de cor, se ele roda, o Figma vai criar essa animação entre o estado inicial e o estado final, nesse caso, entre a frame inicial e a frame de destino, criando essa animação automática. Por isso, é muito saudável que a gente comece com uma frame e posso dar aqui, selecionar essa frame e dar um Command ou Ctrl D para duplicar ela. E agora eu tenho exatamente o mesmo elemento, a mesma frame, tudo direitinho, né? E eu vou fazer apenas umas pequenas alterações nesse segundo. Vou aqui mudar, vou escolher uma outra cor, um outro tom de azul. Aqui. E vou criar uma prototipagem do primeiro para o segundo, nesse caso usando o Smart Animate. Vou tirar esses, vou botar um pouquinho mais rápido de novo, 300. E vou visualizar o que acontece quando eu clico. O elemento muda de cor, ele faz um fade de uma cor para outra. Eu posso criar uma segunda para cá para voltar. Ele lembrou que eu já usei o Smart Animate e agora ele fica alternando entre um e outro. Ele está fazendo essa animação de forma inteligente. Aqui não parece grande coisa, mas agora a gente pode fazer uma outra coisa. Olha, eu vou também duplicar esse segundo e o nosso objetivo agora é fazer com que esse segundo elemento preencha toda a nossa tela. Então, eu vou expandir ele até os limites da tela. Vou aqui tirar o arredondamento dos cantos e vou novamente criar a ligação com o Smart Animate e vou criar a volta também já. E agora, se a gente vir, o que acontece? Ele preencheu o espaço todo e ele diminuiu de tamanho. Ele faz isso de forma automática porque ele entende que é o mesmo elemento que sofreu algum tipo de mudança na sua forma, na sua cor, na sua posição e etc. O nosso terceiro exemplo é só de reposicionar o nosso elemento em partes diferentes do ecrã. Então, vou fazer uma, duas, três cópias e vou mudar a posição. Na segunda eu vou colocar ele um pouco mais para esse canto, na terceira eu vou arrastar para esse canto daqui e na quarta para esse que está aqui. E vou fazer as mesmas ligações do primeiro para o segundo com Smart Animate, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e do quarto vou voltar para o primeiro. E agora o que ele está fazendo é mudar o elemento de posição, animando isso de forma automática pelo Smart Animate. Mais um exemplo aqui, que eu vou transformar esse quadrado num elemento que parece um botão. Então a gente pode, vamos mudar aqui para design, só para ficar mais fácil, diminuir um pouquinho aqui a altura, aumentar a largura dele, ele já tem uma cara de botão. Vamos prototipar. E daí volta. E ele faz essa animação de forma dinâmica. Mais um exemplo. Nesse caso, ele vai crescer e mudar para virar um círculo. Então eu vou crescer ele e vou arredondar até ele virar um círculo. Posso até crescer um pouquinho mais e arredondar mais. E vou prototipar para cá e de volta. Opa, pera. De volta. Vira um círculo e volta a ser um quadrado. Usando o Smart Animate. E por último, esse elemento vai subir, vai rodar e vai mudar de cor. Então, sobe, roda e muda de cor. Podemos usar o mesmo azul que a gente usou antes. Muda de cor.
Vou para cá e volto para trás. Não sei se eu rodar um pouquinho mais, ainda não fica mais interessante. Agora sim. Eu rodei mais, ele roda um pouquinho mais, ficou um pouquinho mais interessante. Então, com o Smart Animate, dá para a gente criar animações de uma forma muito simples, rápida e que, às vezes, cria algum tipo de micro-interação, de sabor a mais na nossa aplicação quando bem utilizado. E agora, só para fechar, vamos dedicar um pouquinho de tempo ao Ease. Vamos fazer a mesma coisa, duplicar essa tela, esse frame e arrastar isso para baixo. E como a gente já sabe, quando a gente faz as ligações com o Smart Animate, ele agora tem já a animação entre os dois elementos. Vou selecionar esses dois aqui para a gente fazer a alteração em ambos. Então, tudo que eu fiz foi arrastar e selecionar as duas ligações que aparecem. E a primeira coisa que eu vou fazer é mudar isso daqui para 2000. Cada 1000 é 1 segundo. Então, a duração da nossa animação vai ser em 2 segundos. E vamos começar com o mais básico, que é o linear. O linear, ele não acelera, ele não desacelera, ele é simplesmente indo do ponto A ao ponto B nesses 2 segundos com a mesma velocidade. Se eu fizer o ease in, qual é a diferença agora? Ele acelera. Então ele começa devagar e acelera no final. Ease out é o contrário. Ele começa rápido e desacelera no final. Então ele começa rápido e termina mais devagar. Ease in and out começa devagar, acelera e desacelera no final. Todos esses ease são, na verdade, conceitos de animação que estão sendo usados. Ease in back, ele dá um impulso, digamos assim, e como se ele desse uma pequena recuada e depois vai para frente. Ease out back, ele faz esse bounce no final, ele começa sem dar esse pequeno impulso, mas quando chega no destino, ele faz o bounce. E o ease in and out back, ele vai fazer o bounce no início e no final. Acelera, faz o bounce no final. Depois você pode customizar, se vocês souberem como é que se faz customização usando o Bezier para dizer o que é aceleração, o que é desaceleração aqui. E existem alguns já prontos do Figma que vocês podem testar também, como cada um deles funciona. E tudo isso é possível de ser testado e customizado. Então, se a gente olhar aqui o Bounce e a gente for no Bezier, é capaz dele mostrar? Não, não mostra. O Bounce é uma pena, não dá para ver o Bounce, mas ele faz, né, ele entra e sai muitas vezes, o que é bem interessante. Pronto. Essa é o básico de prototipagem. A gente entender, voltando aqui, que eu basicamente estou criando uma relação entre o início e um destino e que eu tenho uma série de parâmetros que eu posso customizar para poder fazer com que os elementos animem entre um ecrã e outro e criem um pouco mais de sabor na aplicação que eu estou desenvolvendo. Saber usar isso primeiro de forma simples e depois ir acrescentando mais complexidade vai deixando a aplicação de vocês mais interessante. Comecem de novo sempre com os mais simples e depois vão criando elementos mais animados e mais interessantes.